Olá, alunos! E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fração de quantidade, aprender de uma forma básica a resolver probleminhas envolvendo fração de quantidade de uma forma bem simples e bem rápida. O cálculo da fração de uma quantidade se dá a partir da multiplicação da fração pela quantidade. Em uma fração, nós temos o numerador e temos também o denominador. O numerador é aquele númerozinho que fica na parte de cima. E o numerador, ele indica as partes que foram tomadas. Já o número que fica na parte de baixo, chamamos de denominador e indica as partes em que o todo foi dividido. Vamos a um exemplo. Maria fez uns doces. Ela gastou 2/3 de uma bandeja com 30 ovos. Quantos ovos Maria gastou? E quantos sobraram? Aqui nós temos uma fração de quantidade, ou seja, a quantidade de ovos que Maria gastou está representada em uma fração. Como que eu posso resolver isso? Então, Maria gastou 2/3 de 30, ou seja, a fração e a quantidade. Eu tenho 2/3 de 30 ovos, então eu tenho que saber quantos ovos que é esses 2/3. Eu tenho que calcular esses 2/3 para saber quantos ovos foram gastos por Maria. Eu tenho uma fração 2/3 de 30. Então, para saber a quantidade, eu tenho que primeiro montar a questão. 2/3 de 30, ou seja, eu tenho que saber quanto é 2/3 da quantidade 30. Então, o que é que vamos fazer? Quando nós vamos calcular a fração de quantidade, nós pegamos a quantidade, que aqui no caso é 30, dividimos pelo denominador, que é 3, e multiplicamos pelo numerador, que é 2. Então, ficou 30 dividido para 3 vezes 2. 30 dividido para 3 é igual a 10. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, Maria, ela gastou 20 ovos, que é a primeira pergunta. Quantos ovos Maria gastou? 20 ovos. Se ela gastou 20 ovos de 30, quantos sobraram? 30 menos os 20 que foram gastos, que corresponde a 2/3 dos 30, é igual a 10. Vamos agora dar uma resumida, bem básica. Para calcular a fração de um número, ou seja, a fração de quantidade, fazemos o seguinte. Primeiro, a gente divide o número, que é a quantidade, pelo denominador da fração. E segundo, a gente multiplica o resultado dessa divisão pelo numerador. E assim resolvemos a quantidade exata relacionada àquela fração. Vamos praticar. Em uma turma de 20 alunos, 3/4 foram selecionados para participar de uma competição. Quantos alunos foram selecionados? Primeiro a gente monta, né? Vamos pegar a fração e a quantidade. Então, a fração é 3/4 de 20, que 20 é a quantidade. 3/4 de 20. Vamos lá, gente? Dê uma pausa no vídeo e resolvam essa questão. Veja como ficou. 3/4 de 20. Lembre-se que eu tenho que pegar a quantidade, que é 20, dividir pelo meu denominador e o resultado multiplicar pelo meu numerador e eu vou ter essa quantidade aí de 3/4. Então, 20 dividido para 4 vezes 3. 20 dividido para 4 é igual a 5. 5 vezes 3 é igual a 15. Então, os alunos que foram selecionados, a quantidade foi 15. 3/4 de 20 é igual a 15. 15 alunos. Calcule 2/5 de 50 e 5/7 de 21. Mais uma vez, dê uma pausa no vídeo e resolva as questões. Vamos verificar se você acertou? 2/5 de 50. 50, que é a quantidade, dividido por 5, que é o meu denominador, vezes 2, que é o meu numerador. Então, eu vou ter 50 dividido para 5 é igual a 10, vezes 2. 10 vezes 2 é igual a 20. Então, 2/5 de 50 é igual a 20. 5/7 de 21. Vamos conferir? 21 dividido para 7, vezes 5, que é igual a
21 dividido para 7 é igual a 3, vezes o meu numerador, que é 5. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, 5 sétimos de 21 é igual a 15. Gostaram da aula? Se não entenderam muito bem, voltem o vídeo e confiram novamente. E bons estudos para vocês!